Naquela noite quente de sexta-feira, o pequeno restaurante à beira da rodovia Dutra seguia sua rotina comum. Caminhoneiros cansados, famílias simples e trabalhadores do turno da noite ocupavam as mesas de fórmica manchadas pelo tempo. O som dos talheres se misturava ao barulho distante dos caminhões passando, enquanto uma música antiga tocava baixo no rádio atrás do balcão. Carlos Menezes estava sentado em um dos boxes encostados na parede. O estofado rachado rangia sempre que ele se mexia. Aos 42 anos, carregava no rosto marcas de noites mal dormidas e preocupações constantes. Desde que a esposa havia falecido 3 anos antes, sua vida se resumira a jornadas longas, contas atrasadas e o esforço diário para não deixar faltar nada à filha. Ana Clara, de apenas 6 anos, estava sentada à sua frente, balançando as pernas pequenas sem alcançar o chão. Os olhos curiosos brilhavam diante das luzes coloridas do letreiro antigo do restaurante, visíveis pela janela. Para ela, aquele lugar simples era especial. A garçonete sempre trazia um copo de vitamina com uma banana a mais e Carlos podia, por alguns minutos, fingir que a vida não pesava tanto. Ele trabalhava à noite como ajudante em um centro de distribuição e durante o dia fazia bicos como motorista escolar. O corpo vivia cansado e a mente sempre calculando como esticar o dinheiro até o fim do mês. Aquela parada no restaurante era um pequeno refúgio, um intervalo raro onde podia apenas sentar, respirar e observar a filha sorrir. Tudo parecia normal demais para chamar atenção, mas problemas reais quase nunca anunciam a chegada. Eles começam discretos, como um desconforto no ar. No balcão, 2 homens bebiam desde antes do anoitecer. Falavam alto, riam sem motivo e deixavam copos vazios se acumularem à frente deles. Alguns clientes percebiam, mas desviavam o olhar. Quando a jovem garçonete deixou uma bandeja escorregar e se desculpou com voz trêmula, um dos homens segurou seu braço com força demais. O sorriso torto no rosto dele não escondia a intenção. O outro se colocou à frente, bloqueando a passagem, rindo como se fosse uma brincadeira. A moça tentou se soltar, o rosto ficando vermelho, os olhos buscando ajuda em silêncio. Carlos viu tudo. Seu coração acelerou. Ele pensou na filha à sua frente, na fragilidade da vida que havia conseguido manter em pé com tanto esforço. Pensou no que poderia perder se envolvesse. Baixou os olhos por um instante, torcendo para que alguém mais interferisse, para que aquilo acabasse sem consequências. Mas não acabou. A garçonete puxou o braço com mais força, agora visivelmente assustada. Alguns clientes fingiram mexer no celular, outros apenas ficaram imóveis. O silêncio pesado tomou conta do lugar. Foi então que Ana Clara desceu do banco sem fazer barulho e segurou o braço do pai com as 2 mãos pequenas. Ela não entendia medo, nem risco, nem consequências. Só entendia o certo e o errado. Com a voz fina, mas firme, ela disse algo que atravessou o restaurante como um corte no ar. "Papai, ajuda ela, por favor." Carlos sentiu o peito apertar. Algo antigo despertou dentro dele, mais forte que o cansaço, maior que o medo. Ele havia prometido àquela menina que enquanto estivesse vivo, ela nunca estaria sozinha no escuro. E naquele instante, ele percebeu que não podia quebrar essa promessa. Ele respirou fundo, apoiou as mãos na mesa e se levantou devagar. Carlos deu um passo à frente, sentindo as pernas tremerem. O barulho da cadeira arrastando pelo chão pareceu alto demais naquele silêncio pesado. Alguns rostos se viraram, outros continuaram fingindo que nada estava acontecendo. Ele não levantou a voz, apenas se colocou entre a garçonete e os 2 homens, o corpo rígido, o coração disparado. Ele pediu com calma para soltarem do braço da moça. Disse que aquilo já tinha passado do limite. O homem mais próximo respondeu com um sorriso debochado, o hálito carregado de álcool, e empurrou o peito de Carlos com força. Não foi um empurrão violento, mas foi suficiente para deixar claro que não pretendia recuar. O outro riu alto, como se tudo fosse um espetáculo. Carlos pensou em Ana Clara.
Pensou que bastava dar meia volta, pegar a filha e ir embora. Ninguém o julgaria. Ele era só mais um homem cansado tentando sobreviver. Mas quando olhou para a garçonete, viu nos olhos dela o mesmo medo que já tinha visto em si mesmo muitas vezes. O medo de não ter quem ajude, o medo de ser invisível. O segundo empurrão veio mais forte. Carlos perdeu o equilíbrio por um instante, mas não caiu. O corpo reagiu antes da cabeça. Ele segurou o braço do homem para afastá-lo e acabou colidindo contra o balcão. Copos caíram, alguém gritou e o caos se espalhou pelo salão. Não houve golpes bonitos nem movimentos calculados. Foi confuso, rápido e cheio de desespero. Um dos homens escorregou em um copo quebrado e caiu sentado no chão, xingando. O outro tentou avançar, mas Carlos se manteve firme, usando o próprio balcão como apoio. Em poucos segundos, o que parecia uma ameaça se transformou em constrangimento. Os dois estavam mais surpresos do que feridos, sem entender como tinham perdido o controle da situação. Quando tudo cessou, o silêncio voltou, agora pesado de choque. Carlos sentiu as mãos tremerem, o peito subia e descia rápido demais. Ele não se sentia vencedor, sentia medo. Pensava nas sirenes, na polícia, em processos, em perder o pouco que tinha conquistado. A garçonete estava encostada na parede, chorando baixinho, abraçando o próprio corpo. O gerente do restaurante apareceu correndo do fundo, o rosto pálido, já ligando para a polícia. Aos poucos, as pessoas começaram a falar. Um cliente confirmou o que tinha visto. Outro disse que os homens estavam provocando desde cedo. Câmeras de segurança foram apontadas. A verdade, finalmente, ganhava voz. Quando os policiais chegaram, ouviram todos com atenção. Carlos respondeu às perguntas com honestidade, sem tentar parecer corajoso. Disse que só queria que parassem. As imagens confirmaram. Depois de uma conversa tensa e alguns minutos que pareceram horas, ele recebeu apenas uma advertência. Os homens foram retirados do local, ainda reclamando. Ana Clara estava parada perto da mesa, os olhos arregalados, sem chorar. Carlos se ajoelhou diante dela e a abraçou forte, como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. Ele saiu do restaurante com um peso estranho no peito. Sabia que tinha feito o certo, mas também sabia que decisões assim costumam cobrar um preço alto. Naquela noite, ele quase não dormiu. Cada barulho parecia uma sirene. Cada pensamento o levava ao pior cenário possível. No dia seguinte, deixou a filha na escola com um abraço mais longo do que o normal e foi para o trabalho preparado para receber más notícias. Antes do almoço, o supervisor pediu que ele fosse até a sala da gerência. O tom sério na voz fez o estômago de Carlos gelar. Quando ele entrou, viu algo que não esperava. Um homem de terno bem passado, sentado com calma em uma cadeira simples, observava o ambiente com atenção silenciosa. O supervisor fechou a porta, e naquele instante, Carlos percebeu que sua vida estava prestes a mudar novamente. O homem de terno se levantou devagar e estendeu a mão. Disse se chamar Renato Azevedo e explicou, com voz tranquila, que era diretor de uma rede de restaurantes da região. Carlos mal conseguiu apertar a mão. A cabeça girava, cheia de suposições. Imaginou demissão, processo, alguma acusação inesperada. Sentou-se rígido na cadeira, esperando o pior. Renato não levantou a voz nem fez acusações. Contou que havia recebido um relatório interno sobre o ocorrido na noite anterior. Disse que costumava analisar pessoalmente situações assim porque acreditava que números não mostram tudo. Enquanto falava, Carlos sentia o coração bater forte demais, como se estivesse sendo julgado em silêncio. Então veio o golpe mais duro, mas não do jeito que Carlos esperava. Renato explicou que a garçonete, chamada Luana, estava a poucos dias de ser despejada. Vivia sozinha, sustentava a casa com aquele salário e quase desistiu do emprego naquela mesma noite. Disse que o que aconteceu no restaurante poderia tê-la quebrado por completo. Carlos sentiu um nó na garganta. Renato fez uma pausa e contou algo de si. Disse que cresceu vendo injustiças acontecerem diante de muita gente que preferia não se envolver.
que aprendeu cedo quanto a omissão machuca mais do que a violência em si. Por isso, quando viu as imagens das câmeras e ouviu os relatos, decidiu procurar Carlos pessoalmente. Mas nem tudo eram boas notícias. Renato foi direto ao ponto. Disse que, apesar de Carlos ter agido para proteger alguém, situações assim sempre deixam marcas. Comentários surgiram, versões distorcidas começaram a circular e a empresa precisava lidar com isso. Carlos sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Pensou no emprego, no aluguel, no material escolar da filha. Renato, então, respirou fundo e mudou o tom. Disse que não estava ali para punir ninguém, estava ali para agradecer. Explicou que a empresa assumiria qualquer custo legal e ofereceria apoio total a Luana. Mais do que isso, disse que atitudes como a de Carlos eram raras e preciosas demais para serem ignoradas. Foi então que veio a proposta. Renato ofereceu a Carlos uma vaga fixa, em horário diurno, ajudando na orientação de segurança e no treinamento de equipes em diferentes unidades. Um trabalho estável, com benefícios, salário melhor e horários que permitiriam acompanhar a filha de perto. Carlos demorou a entender. As palavras pareciam distantes, irreais. Ele pensou em Ana Clara, no pedido simples que tinha mudado tudo. Pensou no medo da noite anterior, nas dúvidas, na sensação de ter chegado ao limite. Os olhos se encheram de lágrimas, não de alívio apenas, mas de espanto. Fazer a coisa certa não tinha destruído sua vida, tinha aberto uma porta que ele jamais imaginou existir. Carlos aceitou com a voz falha. Saiu da sala ainda atordoado, sentindo um peso enorme se desprender dos ombros. Mas junto com o alívio veio outra sensação, mais silenciosa e inquietante. A consciência de que tudo poderia ter sido diferente se ele tivesse permanecido sentado naquela mesa. Naquela tarde, buscou Ana Clara na escola mais cedo. No caminho para casa, ela perguntou se a garçonete estava bem. Carlos respondeu que sim, que estava segura. A menina sorriu satisfeita, como se aquilo fosse o único final possível para aquela história. Mais tarde, ele decidiu passar novamente em frente ao restaurante. Não entrou, apenas ficou alguns segundos olhando pela janela, lembrando da noite anterior. Foi então que recebeu uma mensagem inesperada no celular. Era do número desconhecido. Uma única frase apareceu na tela, fazendo o coração dele acelerar de novo. Precisamos conversar. É importante. Carlos engoliu em seco, sem saber se aquela nova reviravolta traria paz ou abriria uma ferida que ainda não estava pronta para cicatrizar. Carlos leu a mensagem mais de uma vez antes de responder. O coração voltou a bater acelerado, mas agora o medo era diferente. No fim da tarde, ele retornou ao restaurante, o mesmo lugar onde tudo havia começado. O movimento era menor, o clima mais tranquilo, o cheiro de café ainda estava no ar. Luana o aguardava perto do balcão. O rosto estava diferente, mais leve. Os olhos ainda carregavam cansaço, mas já não havia pânico neles. Ela agradeceu com palavras simples, mas verdadeiras. Disse que naquela noite pensou em desistir de tudo, do trabalho, da cidade, de si mesma, e que o gesto dele, mesmo sem conhecê-la, tinha devolvido algo que ela achava perdido, a confiança nas pessoas. Carlos ouviu em silêncio. Não se sentia herói, disse apenas que fez o que esperava que alguém fizesse pela própria filha. Luana sorriu, enxugou uma lágrima discreta e contou que, com o apoio recebido, havia conseguido manter o emprego e organizar a vida. Pela primeira vez em muito tempo, ela conseguia respirar sem medo do dia seguinte. Nos dias que se seguiram, a rotina de Carlos mudou. O novo trabalho trouxe estabilidade, noites de sono mais longas e cafés da manhã ao lado da filha. Pequenas coisas que antes pareciam um luxo. Ele passou a buscá-la na escola quase todos os dias. Ana Clara falava sem parar, contando histórias, rindo, segura de que o mundo ainda podia ser um lugar bom. Algumas semanas depois, eles voltaram ao restaurante. Sentaram perto da janela. Luana os atendeu com um sorriso verdadeiro. Ana Clara acenou orgulhosa.
Carlos segurou a mão da filha e sentiu aquele aperto bom no peito, a certeza silenciosa de que promessas feitas com amor criam raízes profundas. Carlos nunca apareceu em jornais, ninguém o chamou de corajoso em público, mas naquela noite comum, um pai cansado escolheu não se calar, e isso mudou destinos. Não com força, mas com presença, não com violência, mas com coragem simples. Histórias assim nos lembram que atitudes pequenas podem ecoar por muito tempo, que ensinar pelo exemplo vale mais do que qualquer discurso, e que às vezes a voz mais forte é a de uma criança acreditando no pai. Se essa história tocou você de alguma forma, escreva nos comentários uma palavra que represente o que sentiu ao ouvir tudo isso. Sua mensagem pode alcançar alguém que esteja precisando de esperança hoje. Siga o canal para continuar ouvindo histórias reais, humanas e cheias de significado, porque enquanto existirem pessoas dispostas a fazer o certo, essas histórias continuarão acontecendo.